Bom dia, eu sou o Lua da turma 204 e eu vou falar um pouco sobre óptica. A óptica é um ramo da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Ela está presente tanto no nosso cotidiano como quando vemos uma imagem em um espelho, usamos óculos. Quando em grandes avanços tecnológicos como fibras ópticas, laser, telescópios, microscópios. Para organizar esse estudo, que é muito amplo, existem alguns princípios básicos. O princípio da propagação retilínea diz que a luz se propaga em linha reta em meios transparentes e homogêneos. Segundo, o princípio da reversibilidade mostra que a luz pode seguir o mesmo caminho e de volta. Terceiro, o princípio da independência afirma que os raios de luz podem se cruzar sem se afetar. Quarto, o princípio de Fermat explica que a luz escolhe sempre o caminho de menor tempo. Quinto, o princípio de Huygens descreve cada ponto de uma frente de onda como uma nova fonte de ondas. A óptica pode ser dividida em 4 tópicos principais. Óptica geométrica estuda a luz como feixes que se propagam em linha reta, explicando fenômenos como reflexão, refração e formação de imagens em espelhos de lentes. Foi muito usado por Newton e é essencial para instrumentos como telescópios e microscópios. Segundo, óptica ondulatória descreve a luz como onda com comprimento de onda e frequência baseada em Huygens. E confirmada pelo experimento de dupla fenda de Young, ela explica interferência e difração de fenômenos que a óptica geométrica não consegue justificar. Óptica eletromagnética. Com as equações de Maxwell, a luz passou a ser entendida como onda eletromagnética a parte de um espectro que vai das ondas de rádio às ondas gama. Em visão, permitiu desenvolver comunicação, radar, tecnologias eletrônicas modernas. Óptica quântica. No século XX, com a mecânica quântica, a luz passou a ser vista também como uma partícula formada por fótons. Isso explica fenômenos como emissão estimulada que geram a dualidade onda-partícula e a quantização da energia. Essa abordagem possibilitou avanços em computadores, celulares e outros dispositivos modernos. No Enem e no ensino médio, os conceitos mais cobrados são óptica geométrica e óptica ondulatória, pois se relacionam mais com o cotidiano. Em resumo, a óptica evoluiu de várias formas de interpretar a luz, primeiro como raios, depois como ondas, mais tarde como ondas eletromagnéticas e, por fim, como fótons quânticos. Cada etapa trouxe mais compreensão e abriu portas para as tecnologias que usamos hoje. Bom dia, eu vou explicar a questão 118 do Enem. Para começar a questão do Enem, precisamos lê-la de trás para frente. Então vamos lá para trás. A natureza da imagem é formada é a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente pontuação. Então, nós temos duas perguntas que a gente precisa identificar a natureza da imagem que vai ser formada e qual é a distância de um objeto e a imagem formada. Vamos para o enunciado. O equipamento Microscopium 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentadas no esquema é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2, e vice-versa. Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios precedentes
dentes do objeto refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Então nós temos aqui o dispositivo e quando nós estamos olhando esse lobo em cima é uma ilusão. Não é o de verdade está escondido aqui dentro. E o objeto nós estamos enxergando é a imagem desse objeto. O exercício disse que a imagem é formada por uma abertura circular do E2, então é nessa posição aqui que a imagem está sendo gerada. Enquanto o objeto está sendo gerado, na verdade, na vértice do espelho 1, esse aqui é o nosso objeto. Agora que temos todas as informações que foi apresentado, podemos pensar um pouco sobre o problema e escolhemos a opção correta. Depois que lemos que tudo que estava no enunciado, parece que temos que lidar com vértice, foco, raios notáveis. Mas na verdade, nós não precisamos de nada disso. Sabe por quê? A imagem que vai ser formada é que ela não vai ser formada por causa que os raios estão se cruzando. Os raios de luz refletidos estão se cruzando. De verdade, nesse ponto. Isso é mais que o suficiente para a gente determinar a natureza da imagem. Vamos relembrar quando falamos de natureza de imagem, ela pode ser de dois tipos. A imagem pode ser real ou ela pode ser natural. A diferença entre uma e outra, a imagem real, quando ela é obtida porque os raios de luz se cruzam de verdade. Naquele ponto. Já a virtual, ela é obtida pelo prolongamento dos raios de luz. Eles podem não se cruzarem. A gente deve dar um jeitinho para prolongar os raios de luz para encontrar um ponto de intersecção. Vamos dar uma olhada comigo nos espelhos esferas em cada um deles. Essa imagem que apareceu aqui, enfim, não é obtida porque os raios se cruzam de verdade. Nesse ponto, então, a gente já sabe que a natureza dessa imagem é real. Jogamos fora a letra D. Podemos jogar fora a letra D. Vamos deixar ela aqui em vermelho. E a letra E. E agora que a gente precisa determinar a distância do objeto até a imagem olhada para a figura, a imagem está nessa posição aqui e o objeto se encontra nessa posição. Qual é a distância entre os dois? 3,8 mais 3,8. Então a distância solicitada pelo exercício vai ser de 3,8 mais 3,8. É a mesma coisa que 2 vezes 3,8. A gente está falando de uma distância de 7,6 centímetros. Juridicamente, essa distância aqui separa o objeto e sua imagem. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Vamos colocar um verdinho aqui. Letra C. A ondulatória é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às ondas. Uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço transportando energia, mas sem transportar matéria. Isso significa que a onda pode se mover de um lugar para outro, levando energia, mas as partículas do meio não se deslocam junto com ela. Elas apenas oscilam em torno de suas posições de equilíbrio. Um bom exemplo são as ondas em uma corda, ou as ondas na superfície da água. Se jogarmos uma pedrinha que é a fonte em um lago parado, é a água que vai transportar essa onda.
ela será o meio. Bom, essa onda é um transporte de energia, não é de matéria. A energia que a pedra caiu transferiu para a água se propagando nela, que a gente chama de onda. Toda onda tem uma parte mais alta, que a gente chama de crista, e uma mais baixa, que a gente chama de vale. E a distância entre duas cristas, ou entre dois vales, ou entre de um ponto para outro, onde a onda se repete, é chamada de comprimento de onda, e a gente representa pela letra grega lambda, dado no sistema internacional em metros, já que é uma distância. A distância entre o ponto de equilíbrio, que é o ponto central da onda, e essa crista, ela é chamada de amplitude, e tem a ver com a energia da onda. Mais energia, mais amplitude. O tempo para a onda se repetir uma vez, ele é chamado de período, e é dado no sistema internacional de segundos, já que é um tempo. E o número de vezes que a onda se repete num certo tempo a gente chama de frequência. Enquanto o tempo está em segundos, essa frequência será dada em hertz, que significa repetições por segundo. Bom, a frequência ela é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência. A frequência ela depende da fonte. Se eu mudar a fonte, eu estou mudando a frequência da onda. A luz é uma onda. O som é uma onda. A frequência do som está ligada à nota musical. A frequência da luz está ligada à cor da luz. E também toda onda tem uma velocidade, que é a rapidez com que ela atravessa quando ela se propaga em certo meio. A velocidade vai depender do meio. Mudou o meio, mudou a velocidade. No sistema internacional, ela é dada em metro por segundo. Como para cada meio, a velocidade ela é constante, eu posso medir a velocidade de uma onda no meio, dividindo a distância que a onda percorreu e pelo tempo que ela levou para percorrer aquela distância. Bom, se a distância for de uma lambda, um comprimento no caso, esse tempo será de um período. Então, eu também posso calcular a velocidade dividindo a lambda pelo período. Como o período é o inverso da frequência, você pode medir a velocidade multiplicando a frequência pelo comprimento. Você vai fazer 1 sobre f. Passo f multiplicando essa chamada equação fundamental de uma onda. Para você decorar isso, existe uma forma bem fácil. Você foi lambda. Se você quer decorar em relação ao período, você lambeu também. Agora eu vou falar um pouco sobre fenômenos ondulatórios. As ondas podem passar por vários fenômenos interessantes, como a reflexão, que a onda bate em uma superfície e retoma. As ondas podem ser classificadas de várias formas. A primeira é quanto à natureza, tendo as mecânicas, que precisam de um meio material para se propagar, como o som, que precisa do ar, da água ou de outro meio. E as eletromagnéticas, que não precisam de um meio, ou seja, podem se propagar no vácuo. Exemplos são a luz, micro-ondas e raio-x. A segunda é quanto à direção de vibração, tendo as transversais, que é a vibração que é perpendicular à direção da propagação da onda, como as ondas na água ou na luz. E as longitudinais, que é a vibração que acontece na mesma direção da propagação da onda, como o som. Agora eu vou falar um pouco sobre fenômenos ondulatórios. As ondas podem passar por vários fenômenos interessantes, como a reflexão, que é quando a onda baixa em uma superfície e retorna. A refração, que é quando a onda muda de direção ao passar de um meio para outro. A difração, a onda contorna obstáculos ou passa por fendas. A interferência, que são duas ondas que se encontram e se somam, ou se anulam. E por último, a ressonância, quanto a frequência de uma força externa coincide com a frequência natural de um sistema. Bom dia, eu vou apresentar a questão do Enem sobre ondulatória. Questão 124. Bom, é uma questão de ondulatória, mais especificamente falando sobre luz. E ele mesmo já afirma, o próprio texto já diz, que a luz é uma onda eletromagnética. Hoje nós sabemos que a luz tem um comportamento dual. Ela pode ser descrita como uma onda eletromagnética em alguns experimentos. Em alguns fenômenos, porém, em outras situações, ela se comporta como uma partícula. Aí vem a ideia fóton de luz,
aquela teoria corpo muscular da luz. Mas a questão, deixar bem claro, é para a gente pensar na luz como sendo uma onda. E por ser uma onda, ela tem aquelas características básicas de todas as ondas, que são a amplitude, o comprimento de onda, a fase de onda, a frequência e a velocidade. Enfim, de todas essas características, que vale para todas as ondas, qual delas que está relacionada ao brilho do laser, ou seja, a intensidade do laser. Vamos primeiro visualizar essa onda. Essa onda eletromagnética. Acompanhe comigo. Que você está vendo aqui são as vibrações dos campos elétricos e magnéticos. Isso é uma onda eletromagnética. E perceba que os dois campos vibram perpendicularmente entre si e também numa direção perpendicular. A propagação da onda, a onda aqui passa para a onda da esquerda e para a direita. Essa aqui seria a velocidade da luz e a gente tem o campo elétrico representando pela letra I, vibrando em cima e para baixo, nessa direção vertical, quando o campo magnético representa pela letra B. Ele está vibrando para frente e para trás, entrando e saindo da tela, numa direção perpendicular ao plano da tela. Então, tudo aqui é perpendicular, os dois campos são perpendiculares, e também perpendicular à velocidade. Falando nisso, que está relacionado com o brilho do laser. Bom, se a gente pensar na velocidade disso, com certeza não tem relação alguma com a intensidade da onda. A velocidade é velocidade. Quantos metros por segundo? Essa onda se propaga depende do mundo da velocidade de uma onda. Não é só a luz, mas qualquer tipo de onda. Se você alterar o meio que a onda se propaga, então com certeza você não terá a nossa resposta. Então vamos eliminar a letra D. Que velocidade de onda, vamos eliminar. Colocar aqui vermelho. Outros dois pontos de importância são a frequência e o comprimento de onda. A frequência é determinada pela ponta. Então, qual é o elemento que está emitindo a luz desse laser? Cada elemento vai emitir uma certa radiação, uma certa frequência. Então, não ser que você mude a fonte naquela onda, a frequência jamais pode ser alterada. E isso automaticamente elimina também o comprimento de onda, que é a letra D. Vou eliminar aqui. Agora foi. Isso a gente tira pela equação fundamental do ambulatório. O comprimento de onda é velocidade sobre a frequência. Geralmente escrevemos que V igual a lambda F, mas pode ser escrito de qualquer forma. Aqui só para a gente pode ser visualizado um pouco melhor. Então percebe que mudar a frequência muda o comprimento de onda. Logo, a gente não está mudando a frequência, também da velocidade, comprimento de onda, também não pode sofrer nenhuma alteração. Lembrando que o comprimento de onda nada mais do que a distância entre dois pontos construídos de onda.
podem ser duas cristas, dois vales, enfim, é o comprimento de uma oscilação inteira. Então já vou eliminar aqui as alternativas. Não é frequência e nem comprimento de onda. Fazer onda aqui. Também não é o comprimento de onda. Aí vem a história da fase de onda, que também não tem nenhuma relação com o brilho. O que é a fase de onda? Se você olhar bem essa onda, você pode perceber que ela pode ser escrita. Ela pode ser equacionada como sendo uma função trigonométrica. Além de assinar função trigonométrica, pode assinar função seno ou cosseno. Existe aquela história de você deslocar a função para frente ou para trás. Você vai dizer basicamente como que essa onda está crescendo. Ela vai começar indo para cima, ela vai começar indo para baixo. Eu vou começar em uma crista e vou começar em um vale. Isso não muda nada em relação a nenhuma frequência de onda, e é mais um conceito matemático de como que ela está começando, de como que ela está iniciando com uma crista ou iniciando com um vale. Alterar a fase de onda é basicamente você deslocar essa onda para frente ou para trás. Então só pode pelo gabarito entrar. O brilho hoje está relacionado à amplitude. Dessa forma, a onda eletromagnética é o que é a amplitude dessa onda. E seria a distância do ponto que equilibra até o maior campo elétrico, a maior intensidade do campo elétrico produzido. Isso seria a amplitude do campo elétrico. Está diretamente relacionada com a amplitude do campo magnético. Então a gente tem duas amplitudes que estão relacionadas diretamente. Quanto maior for o campo elétrico, a oscilação do campo elétrico, maior será também a oscilação do campo magnético. E se você aumenta essas duas amplitudes, então você tem uma luz mais forte, mais potente, com mais intensidade, que vai brilhar com mais força de velocidade. Dessa forma, visualizando esse nível antes e depois, seria algo mais ou menos assim. Perceba a diferença entre duas ilustrações. As duas ondas possuem a mesma velocidade. Elas se propagam ao mesmo tempo, como se fosse o ar, por exemplo, ou vácuo. Essa velocidade é aquela velocidade altíssima de 3 vezes 10 metros por segundo. A frequência continua igual. O comprimento de onda continua igual. A calma de onda continua igual. A única diferença é nas amplitudes do campo eletromagnético. Então a resposta é a letra A.